Olá, meus amigos, boa noite! Estamos de volta aqui na TV Assembleia, apresentando para você mais uma vez o Conexão Alego. E graças a Deus estamos conquistando cada vez mais audiência e audiência relevante, com assuntos importantes para o povo goiano. Já falamos aqui com vereadores, com prefeitos do interior, lideranças importantes, ou seja, pessoas que ajudam a formar realmente cada vez mais uma consciência coletiva em prol de um Goiás melhor, de um Brasil melhor. O nosso convidado de hoje, aqui no Conexão Alego, é o defensor-geral do Estado de Goiás, a Defensoria Pública do Estado, Dr. Tiago Gregório, que já está com a gente aqui para poder participar. Dr. Tiago, boa noite. Boa noite, Alisson. Um prazer estar aqui com vocês nesse programa Conexão Alego. Prazer estar contigo, os telespectadores, os ouvintes. Uma honra para a Defensoria Pública, uma honra para mim. Muito obrigado. Fico muito feliz com esse crescimento, tanto estrutural quanto da visão coletiva da importância da Defensoria, porque, para quem não sabe, a Defensoria Pública foi criada a partir da Constituição de 1988, nessa extensão dos direitos sociais das pessoas, principalmente dos vulneráveis, das pessoas que não têm poder aquisitivo. E a Defensoria Pública realmente nos últimos anos tem ganhado realmente essa envergadura estrutural e de relevância perante a opinião pública. O senhor defensor também vê dessa forma? As pessoas estão começando realmente a entender a dimensão da Defensoria? Pois bem, sim, Alisson. A Constituição Federal de 1988, e coincidentemente é até uma data, um mês emblemático, esse mês de outubro de 2023, porque a Constituição Federal completa 35 anos de sua promulgação. Recentemente fizemos um encontro de servidores e defensores, e na semana do dia 5 de outubro, então, a Constituição fez 35 anos de promulgação. E lá tivemos a oportunidade de relembrar o discurso da promulgação da Constituição Federal por Dr. Ulisses Guimarães, Dr. Ulisses, na época, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E é um discurso de 10 minutos, mas belíssimo, recomendo, inclusive, a oitiva, porque, para além da leitura, é um discurso muito emocionante, mas ouvi-lo é também puxar a emoção daquele dia. E a Constituição Federal de 1988, evocada naquela promulgação, ela trazia um clamor de esperança, de participação popular, de redemocratização. A construção das emendas, das propostas, veio subsidiada de muita participação popular, e no meio de tantos direitos fundamentais, individuais, sociais, coletivos, que decorrem de toda a história do Brasil, veio a primeira vez no sistema de justiça, pela primeira vez em solo nacional, em solo constitucional, a Defensoria Pública. Ela é a última, topograficamente, nas disposições do sistema de justiça na Constituição Federal, mas com uma força democrática extraordinária. Tanto é que no texto da Constituição ela é instituição responsável pela promoção de direitos humanos, do acesso à justiça e instrumento do regime democrático. E nos discursos que se escutam lá naquele dia da promulgação, trago aqui um trecho de Ulisses Guimarães. Ele falava assim, se me permite, Alisson, não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz ainda que de lamparina na noite dos desgraçados. Caminhando que se abre os caminhos, ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. A Defensoria Pública, Alisson, foi criada e pensada para promover o acesso à justiça de uma população que, eventualmente, na história, sobretudo numa história de escravidão do Brasil,
foi relegada à miséria. Então, não é um benefício da população, não é uma compaixão, é um direito. E a estruturação formal da Defensoria Pública vem para que essa população em situação de vulnerabilidade, e a gente traz aí exemplos muito concretos, se me permite depois elencá-los de uma maneira muito prática, para que de fato a gente chegue no ouvinte que precisa saber o que é a Defensoria Pública. Ela vem para efetivar direitos. Tem um jurista que sempre gosto de citar, ele diz o seguinte, que sem o acesso à justiça, todos aqueles direitos previstos na Constituição Federal são um latifúndio improdutivo. Então, não adianta ter o direito à liberdade, o direito ao devido processo legal, o direito à saúde, o direito à educação, direito à pensão alimentícia, sem a possibilidade, então, de acesso à justiça. Não é simplesmente, a gente sabe muito bem disso, ele é burocrático, ele é custoso, não é simplesmente bater na porta do fórum. Ele demanda do profissional que faça essa leitura técnica e, eventualmente, até resolva sem bater na porta do fórum, né? E, para isso, foi pensada a Constituição Federal como um direito do cidadão que não tem condição de pagar um advogado. É isso. Então, historicamente, a Defensoria do Estado de Goiás foi a penúltima no se estruturar. Eu costumo brincar que a gente não é a última, mas é a moderna, uma linguagem até que a gente brinca aqui no Conselho Superior. Que, ao invés de dizermos que somos a última, somos a mais moderna, a mais recente, que temos a oportunidade de aprender com outras defensorias públicas do país, com outras instituições que têm sido vertiginosas. E a gente ficou disso, claro que em razão da repercussão disso para a própria instituição, mas sobretudo porque a gente consegue atingir essa população de vulnerabilidade que a gente tem o dever de atender. Eu estava lendo aqui no histórico da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Ela foi criada em 2011, 2012, né? 2012. Criada 2012. Em 2012, com a deflagração de um primeiro concurso da carreira. O concurso é de 2010, foi uma luta que valeria até um programa oportuno para a gente contar a história da efetivação, a instalação da Defensoria Pública, dos seus primeiros concursos. O primeiro concurso de 2010, acho que tem muita honra de ser egresso desse primeiro concurso. A gente acaba tomando posse só em 2015. Então, a primeira turma de concursados da Defensoria Pública... Por que houve esse delay aí? Dois delays que eu percebi, doutor Tiago. O do tempo de criação da Defensoria e esses 5 anos aí do concurso, aliás, 3 anos do concurso até a nomeação de vocês. Sim. Embora a Constituição Federal seja de 88, a lei complementar que estruturou, a primeira lei complementar que fez previsão da instituição foi de 2005. E, assim, acabou não isso, na verdade, na maioria dos estados da federação, né? Algumas defensorias públicas com mais tempo de existência, mas na maioria dos estados, de fato, é só com a emenda constitucional de 2014, aquela emenda que faz uma revisão do próprio sistema de justiça, né? Que trata, inclusive, com a estruturação do Conselho Nacional de Justiça. Aí, lá há um movimento do sistema de justiça de conclamar para a efetivação da Defensoria Pública, né? As repercussões disso para o sistema carcerário, as repercussões disso para as ocupações, para as demandas de saúde, para as demandas de família, enfim. Na sequência, aqui em Goiás especificamente, houve uma demora, uma judicialização relativamente ao concurso, tivemos que fazer uma movimentação de ações populares, mas graças a Deus, de 2015 para cá, e aí a gente rende agradecimentos
ao sistema político também, à Assembleia Legislativa em especial, Alisson, que é a Casa do Povo e que tem visto a relevância da Defensoria Pública forte, estruturada para atender uma população que necessita. Doutor, eu queria dar um testemunho, inclusive, que eu testemunhei desde vereador o trabalho de vocês e, assim, algumas situações me marcaram muito. Inclusive, eu procurei ser parceiro em vários momentos da Defensoria e eu procuro aqui sempre no Conexão Alego trazer mais, essencialmente, o meu trabalho jornalístico, só que eu não posso esquecer meu legado também de parlamentar, 4 anos como deputado e 2 como vereador. E na Câmara Municipal fui presidente da Comissão de Direitos Humanos. E vieram, várias situações surgiram ali, principalmente aquelas famosas ocupações, que muitas vezes a prefeitura configurava como invasão, e aí vinha aquela operação toda de guarda civil e tudo mais para poder tirar aquele pessoal daqueles barraquinhos improvisados, e tantas outras situações que eu vi, como questão de alimentação inadequada, de pessoas de periferia, que muitas vezes os defensores foram acionados, eles entraram nesses processos e eu vi ali, na verdade, uma operação que não foi uma operação técnica, uma operação humana, porque me parece que realmente é uma coisa muito marcante da Defensoria. O Ministério Público é um caráter mais, digamos, judicial da coisa, e a Defensoria tem esse elo de ligação humana, social, humanitária mesmo com as pessoas, né? Isso, me recordo bem e tenho muita gratidão aqui em nome da instituição a forma como a Câmara Municipal, a Comissão de Direitos Humanos, presidido na época por você, a forma como fomos acolhidos, como se acolheu a demanda, né? É um viés diverso. Por isso a Defensoria Pública é esse instrumento, expressão do regime democrático, que traz um olhar que até então não fica esquecido no sistema de justiça, né? E me recordo, por exemplo, foi especificamente em relação a uma ocupação, os colegas que atuaram estiveram lá na ocupação do Parque Carmo Bernardes, Alisson. Você quem acolheu e realizou algumas audiências públicas. E nas audiências públicas a gente teve a oportunidade de separar o joio do trigo. É claro que uma outra situação que a gente pode identificar existe todo um contexto de preconceito, né? São oportunistas, mas a maioria dessas pessoas, de fato, é que não tem onde morar. Mães, mulheres, crianças. E ali não significa que a Defensoria Pública ou a Câmara Municipal, a Comissão de Direitos Humanos esteja defendendo ocupações irregulares, às vezes até contra o meio ambiente, enfim. Mas defendíamos um protocolo, por exemplo, de remoções que observassem minimamente direitos humanos. Não fazer uma desocupação em final de semana, num período noturno, trazer o conselho tutelar, trazer equipe socioassistencial, por exemplo, para prevenir que uma criança assista aquele lar. E muitas crianças moravam naquela região, estudavam naquela região e que no final de semana, na segunda-feira seguinte, não teria condições de retomar a sua vida, a tua rotina, né? Enfim, na época eu me lembro disso, aí como titular de uma defensoria de infância, a gente chegou a ver alguns absurdos, Alisson, e você foi muito veemente para permitir o êxito de uma defesa que nós fazíamos no âmbito da Vara da Infância e Juventude. Existia uma postura de conselheiros tutelares dizendo, se não desocuparem voluntariamente, e aí a pessoa não tinha para onde ir, os pertences dela, os documentos, o que ela construiu minimamente na vida estava debaixo de um barracão. Mas existia uma postura de conselheiros tutelares dizendo o seguinte, se não desocuparem, nós vamos separar os filhos levando-os para o abrigo. Aquilo era uma ameaça terrível para uma criança, para um adolescente que tinha um vínculo familiar que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Enfim, a partir daquela atuação, e aí talvez a gente nem tenha oportunidade não tivemos a oportunidade
eventualmente trazer um feedback. A Câmara Municipal, recentemente, e aí isso começou lá atrás, então, em 2015, 2016, mas no ano passado tivemos a aprovação de uma lei que estabelece um protocolo mínimo de direitos humanos para as remoções forçadas e desocupações no município de Goiânia. Isso se deve a esse lastro de diálogo, de interlocução, enfim. Que bacana. Geralmente a gente começa apresentando o entrevistado e traz uma breve biografia e eu fui já de cara em umas duas perguntas, né, que fluíram, né, e agora faço questão que está destacando aqui o currículo do nosso entrevistado de hoje, que é o Tiago Gregório, defensor público geral do Estado de Goiás. Ele foi eleito para o cargo para o biênio 2023-2024 para poder coordenar todo o trabalho da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Não vamos confundir. Existe a Defensoria Pública do Estado, a DPE, e a Defensoria Pública da União. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em Direito Civil pela mesma instituição, ex-analista do Tribunal de Justiça do Estado, defensor público do Estado desde 2015, quando tomou posse, passou no concurso em 2012, né, egresso do primeiro concurso da carreira, exerceu a função de coordenador do Núcleo de Defensorias Públicas especializadas da Infância e Juventude da capital, bem como representante por Goiás da Comissão da Criança e Adolescente do Conselho Nacional das Defensorias Públicas e Defensores. É isso, exerceu o cargo também de subdefensor público geral. Tocamos no assunto aí, eu toquei no assunto sobre essa distinção de nomenclatura de DPE e DPU. Mas na prática, qual que é a diferença? Que tipo de situação as pessoas, ou ação individual, coletiva, procuram a Defensoria Pública do Estado e que tipo de situação as pessoas devem se dirigir para a DPU? Perfeito. Então, a Defensoria Pública é a instituição responsável por fazer acesso à justiça a quem não pode pagar um advogado. Aqui em Goiás, nós temos uma resolução. A Constituição traz, Alisson, que o atendimento da Defensoria Pública é para o necessitado. A Constituição, e o fez bem, não especifica o que é necessitado. Aí é a realidade de cada localidade, de cada região do país que pode mensurar, eventualmente, o que é vulnerabilidade. Nós temos a vulnerabilidade, eventualmente, da mulher vítima de violência doméstica, às vezes até com condições financeiras, mas ela eventualmente está numa situação de vulnerabilidade. Nós temos a vulnerabilidade, às vezes, até de alguém que tem condições financeiras, mas não consegue, numa madrugada, um acesso a um advogado. A Defensoria Pública pode fazer esse atendimento. E, em regra, quem tem renda até 3 salários mínimos. Esse é o parâmetro atual da Defensoria Pública do Estado de Goiás. A Defensoria Pública da União, por sua vez, faz esse mesmo papel de promoção de acesso à justiça, mas em demandas da competência da Justiça Federal. A Defensoria Pública Estadual exercendo um papel perante a Justiça Estadual, as causas da competência da Justiça Estadual. Então, a Defensoria Estadual abrange aí vou trazer alguns exemplos do arroz com feijão, pensão alimentícia, divórcio, casamento, união estável, demanda de creche, de CEMEI, uma pauta que você ali pela Câmara Municipal deve ter acompanhado de longa data, né? Demandas junto à Justiça Criminal Estadual, audiências de custódia, demandas de saúde, demandas contra o município, contra o Estado, demandas relacionadas à habitação, consumidor, isso é da Defensoria Estadual. Por sua vez, o que é da competência da Justiça Federal, por exemplo, audiências de custódia, defesa criminal em processos da Justiça Federal, demandas de medicação de alto custo, que eventualmente não é dever do Estado fornecer, é a Justiça Federal quem o faz, demandas previdenciárias, demandas trabalhistas, auxílio emergencial no tempo da Covid, por exemplo, esse sim da Defensoria Pública da União. Então, o que seria da competência da Justiça Federal, em tese, da Defensoria Pública da União. Você trouxe aí de forma muito
pertinente, a Defensoria Pública atende demandas de natureza individual, mas também de natureza coletiva. E aí, da mesma forma, isso vale nessa leitura de divisão Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União. Então, se a causa coletiva é da competência da Justiça Estadual, Defensoria Estadual, por sua vez, Justiça Federal, respectivamente. Tiago, durante 6 anos de vida pública eu percebi que um dos grandes desafios da sociedade brasileira realmente é caminhar em sociedade, caminhar no coletivo, né? Os brasileiros, no geral, desconhecem tanto os seus direitos individuais, ou desconhecem, na verdade, nem tanto desconhecem, na minha opinião, não sei se o senhor concorda comigo, menosprezam, né? Não correm atrás, muitas vezes, dos seus direitos. E coletivamente, você imagina essas gerações agora, dos últimos 20, 30 anos, que se individualmente não acreditam ou não se esforçam para acreditar, tanto na justiça quanto todo esse aparato social que faz parte da defensoria, então se individualmente as pessoas elas ficam reticentes, você imagina então na coletividade. A minha visão é essa, porque nós somos, como sociedade, né, o ajuntamento de vários indivíduos. Então, não tem esse negócio de, uma coisa que eu fico aborrecido, você não precisa nem entrar nesse mérito, que é um mérito mais político, de ouvir pessoas falando assim, aquele político me representa, aquele político ele fala por mim. Ok, nós temos políticos que nós nos identificamos realmente com, de repente, com os ideais dele, com o perfil, ou até com carisma, ou com a índole, mas eu nunca quero deixar ninguém me representar. Eu quero me fazer ser representado, ser um ator político, né? Isso antes mesmo de ser vereador e deputado, quando eu estava como âncora de televisão, como repórter de rádio. Eu faço radiojornalismo desde 1990, doutor. Então, realmente, eu sempre fui uma voz muito crítica de identificação com as causas sociais no Brasil. Resumindo, então, se nós, como indivíduos, nós temos essa dificuldade ou descrença em relação aos nossos direitos, mas também às nossas responsabilidades, imagine então isso reproduzindo na coletividade. E eu percebi, nesses 6 anos de vida pública, realmente parece com uma falta de interesse das pessoas, tanto por causas individuais quanto coletivas. Esse interesse progressivamente tem aumentado ou ainda falta realmente uma chacoalhada na sociedade brasileira para a gente poder acreditar mais e ajudar a construir o país? Concordo contigo de que enfim, a Constituição Federal vai fazer 35 anos e Ulisses Guimarães chamava atenção para esse sopro de democracia que a Constituinte planejava e que se esperava e que veio para o texto da Constituição, mas a verdade é que a gente identifica isso eu escutei no Senado Federal no mês de maio agora, por conta do dia 19 de maio, que é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Existe uma maioria, que é uma maioria minorizada, então, pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas em privação de liberdade, mas eu vou falar muito do arroz com feijão aqui da Defensoria Pública, que é um público que a gente encontra nos itinerantes, por exemplo, nos mutirões realizados em conjunto com a Assembleia Legislativa, por exemplo. Tivemos agora em Águas Lindas de Goiás, Alisson, no último mês de setembro, e ali, numa sexta e num sábado, estive lá pessoalmente. A Defensoria Pública atendeu, com a estrutura móvel que nós temos, 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Mas vou te dizer minha percepção. De 1.500 pessoas, não, 1.500 atendimentos, né? Então, às vezes, famílias ali. Então, de 1.500 atendimentos, mais da metade, e aí é um percentual muito significativo, demandas de regularização de registro civil, Alisson. De certidão de nascimento. Eu atendi enfim, fui acompanhando na representação da instituição, até num papel mais político, mas para matar o saudade, falei, não, manda uma demanda aí para mim, uma senha, que eu quero fazer esse atendimento. Eu atendi uma mãe com uma criança no colo, 9 meses de idade,
com outras 2 filhas, e a demanda, imaginei que fosse reconhecimento de paternidade ou a própria pensão alimentícia. Ela falou, não, eu preciso do registro civil, que até hoje não registrei. E aí, sem o registro civil, até o CAD único fica incompleto, enfim, isso tem uma série de repercussões. O direito dessa criança de educação infantil, que começa aos 0 anos de idade, ela poderia eventualmente estar numa creche, enfim. Ela não tinha certidão de nascimento. Eu perguntei para essa senhora, por que a senhora não conseguiu registrar? A senhora não tem a declaração de nascido vivo? Não tenho. Aí ela abriu a bolsa, declaração de nascido vivo, o documento da mãe, identidade, CPF da mãe, mas da criança só a declaração de nascido vivo. Eu falei, não, minha senhora, isso aqui é algo muito simples. Não seria possível a senhora ir até o cartório de registro civil e fazer, é um registro gratuito, isso é muito comum. Ela, para minha surpresa, traz o seguinte, Tiago, é muito longe o cartório de registro civil aqui de onde eu moro. Não tem transporte coletivo até lá e, por sua vez, eu não tenho condições de pagar um Uber, e o Uber custaria aí em torno de 50, 60 reais, a expressão dela, até o cartório de registro civil. Então, imagina se uma criança com 9 meses de idade que não conseguiu se registrar por dificuldade de acesso a um cartório de registro civil. Então, existe um contexto de miséria ainda que é muito próprio da Defensoria Pública olhar, que às vezes está por trás desse exercício pleno de cidadania, né? Então, essa tutela, e aí a partir disso a gente extrai daquele itinerante, daquele mutirão, a perspectiva seguinte, não, vamos resolver a demanda individual, mas aqui às vezes coletivamente não precisa de uma ação civil pública, basta às vezes uma ligação para o cartório de registro civil, cartorário, que às vezes não tem essa percepção. Assim, vamos montar um posto avançado aqui no centro de Águas Lindas de Goiás, menor IDH de Goiás, ali da região do entorno do Distrito Federal. Então, esse exercício pleno de cidadania para as causas coletivas perpassa, às vezes, por uma educação em direitos que a gente acabou se esquecendo e, às vezes, está escondido por trás de uma vulnerabilidade extrema, né? E claro que isso tem chamado a atenção muito da Defensoria Pública brasileira. Por isso que é tão relevante, e reitero a honra de estar num espaço como esse, porque aqui a gente consegue fazer educação em direitos. Aqui, a partir de uma fala dessa, a gente tem condição de chamar a atenção para milhares, centenas de milhares de pessoas que têm direito à defensoria pública, que é mais simples do que aparentemente parece, para regularizar a própria cidadania, para pensar em tutela coletiva. Enfim, eu concordo contigo que a gente precisa de dar uma chacoalhada, de fazer educação em direito, chamar isso desde a educação infantil. Então tomara que aquela pequena criança lá de Águas Lindas, agora com registro, tenha condição de chegar na escola, mas que ela possa não se calar diante de tutelas coletivas. Não faz sentido um transporte coletivo não chegar até o cartório de registro civil. É isso. E aí, eu queria tocar exatamente nesse ponto. Vou tocar 2 exemplos aqui para saber se são casos em que a Defensoria realmente auxiliaria as pessoas no quesito de causas coletivas. Transporte público, vamos supor uma região, um bairro ou uma região de uma grande metrópole, como é a região metropolitana de Goiânia, e aí temos ali uma região que ela é fragilizada de transporte público, que não tenha terminais e linhas suficientes para poder transportar aquela coletividade ali. De repente, 10, 15, 20 mil pessoas que estão, digamos que com atendimento deficitário. Esse caso específico, mais um outro caso. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a Enel estava com um problema daquelas torres de transmissões que estavam afetando regiões aqui no estado de Goiás. E ali eram também comunidades de 5, 10, 15 mil pessoas. Esse tipo de causa é natural de atuação da Defensoria Pública ou não?
é natural da Defensoria Pública, e aqui não há uma concorrência, e aí você traz uma comparação com o Ministério Público, e cada instituição no sistema de justiça tem seu papel. O Ministério Público faz um papel de fiscal da lei, de representante da sociedade. A Defensoria Pública faz o papel de defesa da população em vulnerabilidade, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Então não tem esse choque que já existiu logo depois da promulgação da Constituição, com o fortalecimento da Defensoria Pública, chegou essa demanda, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que se questionava o papel da Defensoria Pública de fazer ação coletiva. A Defensoria Pública faz ação individual e tem o dever de fazer ação coletiva, porque são focos diversos. Um é a defesa do ordenamento jurídico, fiscal da lei, e o outro é a defesa daquela mãezinha que se atendeu ali, e não faz sentido eu fazer 1000 ofícios para o cartório de registro civil se eu posso fazer uma ação civil pública para trazer o cartório de registro civil ou um transporte coletivo passar na porta do CRC. Esse tipo de demanda equatorial, você trouxe a equatorial, demanda de energia elétrica, independente de quem seja a empresa, enfim, é papel da Defensoria Pública. Sobre essa pauta da cidadania, da pergunta anterior, eu queria ter até exemplificado e acabou passando esquecido aqui. Talvez uma das atuações emblemáticas mais criativas dos últimos tempos da Defensoria Pública. Até semana passada recebemos o Defensor Público-Geral do Estado da Bahia, começou lá e acabou sendo uma atuação estratégica da Defensoria Pública no país todo. Uma recomendação, Alisson, e aí não foi uma ação civil pública, foi um expediente, um ofício, acabou em alguns estados sendo demandado junto aos tribunais regionais eleitorais, mas a possibilidade do transporte público coletivo, trazendo então eventualmente essa população de bairros afastados, que não tem condição de pagar um Uber ou um táxi até a sessão eleitoral, para o dia da eleição. E isso isso repercutiu numa redução do índice de abstenção durante as eleições. Esse olhar é muito próprio da Defensoria Pública, que está acostumado com esse cidadão que não consegue vir até as regiões centrais, por exemplo, exercer um direito básico de cidadania, que é o voto, né? Então, as defensorias públicas do país inteiro se mobilizaram com ações, com recomendações. Então, esse cidadão que mora na periferia, que tem dificuldade de transporte coletivo, cujos filhos às vezes não conseguem chegar até a educação infantil, o CEMEI, a creche, a escola, a unidade de saúde, ou que está padecendo aí por dificuldade de acesso à energia, por exemplo, esse cidadão pode procurar a Defensoria Pública. Mas é mais estratégico, e aí do ponto de vista até da economia processual, da racionalidade aí dos recursos públicos, e a Defensoria Pública tem essa sensibilidade de não entupir o Poder Judiciário, de associação de moradores, caiu aqui, associação de moradores desse bairro, por exemplo, também procurar a Defensoria Pública, trazendo isso de forma que a gente tem condição de amadurecer uma tutela coletiva. E a tutela coletiva não é uma ACP, por exemplo. Ela pode ser uma conversa com a presidência da Equatorial, pode ser uma conversa com a CNTC, como foi durante as eleições em Goiás, uma conversa de telefone e resolver o transporte coletivo durante as eleições. Então, a Defensoria Pública se propõe a esse papel e tem o dever de fazer isso. Reiterando, não é um benefício, é um direito, não é uma voluntariedade da instituição, é um direito do cidadão. Importante essa pontuação. E aí tem duas causas também que eu acho que uma especificamente vocês já estão atuando, que é a questão das maternidades de Goiânia, que estão aí, infelizmente, passando por um problema estrutural muito sério, de orçamento, de falta de pagamento de funcionários, maternidades que não estão disponibilizando leitos neonatais suficientes. Se eu não me engano, eu já vi alguma coisa no sentido de vocês atuarem aí. E uma outra coisa que, de repente, seria uma sugestão
doutor Tiago, é a causa da limpeza urbana do município de Goiânia no que diz respeito à população frágil economicamente, porque a cidade está suja, infelizmente está abarrotada de sacos e sacolas de lixo, ali por um problema operacional da Comurg. Mas você imagina na periferia, nos bairros desassistidos, o tanto que as pessoas estão ali sofrendo, e aquele acúmulo de lixo também pode ser até insalubre para essas pessoas. Fica uma dica, de repente, para a Defensoria Pública do Estado poder atuar aí. Perfeito. Bom, sobre as demandas de saúde, nós temos na capital e, na verdade, em todos os municípios que estamos instalados, nós temos unidades da Defensoria Pública, defensorias públicas, defensoras públicas com atribuição em matéria de saúde. Então, desde medicação de alto custo, procedimentos, internação para tratamento de drogadição, dependência de álcool, drogas, leitos de UTI, procedimentos eletivos, planos de saúde, enfim, nós temos defensorias com atribuição para fazer assistência jurídica nessa demanda. E, inclusive, capa de jornal de hoje, por exemplo, como o Estado tem gasto o dobro de remédios na justiça, enfim, fazendo eventualmente uma comparação com o que seria resolvido extrajudicialmente, conforme o planejamento próprio. Enfim, a Defensoria Pública provavelmente representa esse número elevado aí de demandas, mas aqui, estrategicamente, nós temos mapeado essas principais demandas de medicação, de dificuldade de acesso ao UTI, para propor ações coletivas, para fazer acordos, termos de ajustamento de conduta. Isso pode repercutir, inclusive, em desoneração do próprio Estado, né? Permitir um maior planejamento nas suas licitações, enfim. Sobre a pauta de saúde, Alisson, gostaria de enaltecer aqui, a Defensoria Pública atua de forma integral e ininterrupta, inclusive em finais de semana e madrugadas, durante a noite, fora do horário de expediente, por seu plantão. Só esse ano nós temos 652 atendimentos em matéria de saúde em plantão. Então, às vezes, a população desconhece essa possibilidade de demandar a Defensoria Pública, enfim, não conseguiu a transferência para um leito de UTI, o familiar está numa situação de angústia. É possível esse atendimento de forma ágil, de forma, inclusive, facilitada por meio de ligação. A Defensoria Pública pode atender durante o plantão. Sobre essa questão da limpeza urbana, isso está intimamente ligado com ao direito de saúde, né? Ao direito à cidade, ao direito à dignidade de morar, né? A Defensoria Pública está absolutamente à disposição. Na capital nós temos um núcleo de defensorias cíveis que podem acolher essas demandas das associações de moradores, dos próprios moradores, eventualmente puxando uma interlocução, e aí isso é muito bacana. Sim, eu entendo. Antes de judicializar a possibilidade, às vezes, de um acordo extrajudicial. O que não precisa sempre tende a ser muito mais ágil. Não precisa sempre judicializar ou sempre ter que sentar até chegar ali no TAC, né, no termo de ajustamento de conduta. Mas acho que é importante explicar para a sociedade, que até estamos aqui conversando de uma maneira bem simples, coloquial, né, para que todo mundo possa entender. É importante esclarecer para a sociedade, doutor Tiago. Para quem não sabe, estou aqui no nosso Conexão Alego com o Defensor Público Geral do Estado de Goiás, doutor Tiago Gregório. É importante a gente esclarecer o seguinte: a defensoria, ela só funciona quando é provocada, procurada, solicitada, ou ela tem aí realmente também defensores que estão em alerta para essas demandas sociais e coletivas para poder, de repente, entrar numa intermediação ou, se for o caso, judicializar também. Ela tem autonomia para judicializar, para demandar, independentemente, às vezes,
da representação de um assistido. E isso é muito próprio da legislação processual, enfim, não vou entrar nesse mérito, enfim. A defensoria às vezes faz o papel de representante processual, então a mãe que procurou a defensoria pública para uma ação de pensão alimentícia, ali ele está representando essa mãe de forma que há até um limite de atuação desse representante processual. Aliás, esse limite vai existir também na demanda coletiva. Sempre que... enfim, quais os termos de um acordo? Suponhamos que o pai vem e fala assim, ela está pedindo 500, mas eu dou conta de 400. A defensoria pública, o defensor público, sempre tem que ouvir essa mãe para referendar um direito dela. Então, aí é o papel de representação processual. Mas ele também age, a defensoria pública age em nome próprio, sem eventualmente ter que pedir a bênção. Isso é próprio das ações coletivas. Mas é claro que a gente tem que estar muito atento e subsidiado de informações que, de fato, representem os interesses de uma população em vulnerabilidade, né? Vou puxar um exemplo aí de 2015, quando a gente começou, inclusive temos tratado isso também junto à Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara Municipal. Por exemplo, crianças e adolescentes em acolhimentos institucionais em abrigo. Eu me recordo de uma das demandas que surgiu para nós lá na Defensoria, isso a partir desse olhar atento, desse olhar de perto, em que as adolescentes que ficavam em um determinado abrigo da cidade não tinham acesso à internet. E aí não é porque não tinha estrutura de internet, porque eram proibidas mesmo. E eram obrigadas a usar o uniforme da instituição em tempo integral. E a provocação que a Defensoria Pública fez na época, e a partir de algumas visitas, né? E ali não tem procuração de adolescentes, eventualmente até crianças que não teriam essa representação de manifestação por si. Imagina, Alisson, você ter que ser obrigado a usar o uniforme integralmente. Sou a favor do uniforme na escola, em alguma atividade, isso traz um padrão, evita disparidade aí de classes sociais, eventualmente. Mas você, tendo passado por uma situação de vulnerabilidade, perrengue de tudo quanto é natureza durante sua vida, muito jovens, mas vítimas de violência sexual, vítimas de violência física, eventualmente. E aí, de repente, você está obrigado a usar um uniforme em tempo integral. O uniforme, e era um olhar de muita tristeza, de muita angústia, e duas, três adolescentes sempre traziam essa angústia. Não, mas eu vou ter que usar um uniforme em tempo integral. Você tira a identidade e a personalidade da pessoa de escolher a própria roupa, né? E aí, o argumento, elas não podem ter acesso à internet porque foram vítimas de violência, então é muito arriscado ter acesso à internet. E aí, na época, a gente fez uma recomendação com esses dois direcionamentos. A possibilidade de, fora da escola, elas escolherem a própria roupa. É claro que com as limitações que o próprio abrigo tivesse, mas não tenho dúvidas que a gente conseguiria uma mobilização aí de ajuda, inclusive, para montar um guarda-roupa na instituição. E assim foi feito. E também a possibilidade de ter acesso à internet, fazer pesquisa escolar, conversar com os amigos, o marco civil da internet, e por isso que é fundamental a educação de direitos. Traz lá que o acesso à internet é um direito da cidadania. E aí, nessa demanda, por exemplo, a Defensoria Pública agiu por conta própria. Mas sempre que possível, e aí nas tutelas coletivas a gente sempre age com essa cautela de, eventualmente, algumas coisas são nebulosas, algumas coisas trazem alguma dúvida. O ideal é fazer uma audiência pública. Ainda que não haja necessidade de uma procuração, de uma representação, é uma audiência pública para compreender se, de fato,
a nossa manifestação está sendo feita de acordo com os interesses de uma população vulnerável. E da mesma forma, eu trouxe o exemplo aí da infância e juventude, mas nas unidades prisionais, nas unidades socioeducativas. Se me permite até um outro exemplo disso, de uma atuação coletiva da Defensoria Pública. Em 2018 nós tivemos um episódio, Alisson, talvez a maior violação de direitos humanos no socioeducativo em Goiás. No Brasil, na América Latina, que aqueles 10 adolescentes do Centro de Internação de Adolescentes, o CIP, morreram queimados. Maio de 2018, adolescentes que cumpriam medida socioeducativa de internação, em razão de atos infracionais praticados, morreram queimados num dos alojamentos. E ali, o sistema de justiça imediatamente pensou o seguinte: precisamos desativar o centro de internação onde pegou fogo. E até chegamos a rascunhar um expediente dessa natureza, falando, não, precisa desativar imediatamente a unidade. E aí, doutora Bruna, até imagino que o senhor relembre dela, ela atuou conosco naquela atuação do Parque Ateneu. Doutora Bruna me chamou e falou assim, não, vamos lá na unidade para poder entender um pouco melhor. Foi logo depois do incêndio, aquele trauma das famílias, dos servidores, uma angústia. E aí os próprios adolescentes trouxeram, existe uma rivalidade entre adolescentes que vivem aqui no CIP, que estão cumprindo medida, com a outra unidade de cumprimento de medida socioeducativa da capital. Se houver a transferência, vai ter mais tragédia ainda, porque corre o risco de briga entre grupos específicos, etc, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí na tutela coletiva de não ultrapassar eventualmente. Enfim, é importante o defensor, a defensora pública e a defensoria pública, e a gente sempre faz muita questão disso, de estar perto da população, de tentar compreender. E, enfim, a Constituição pensou, Alisson, e até fazendo um link com a minha fala anterior, ela pensou a defensoria pública não uma estrutura dentro de gabinetes. Ela tem que estar muito atenta a esses bolsões de miséria que o Ulisses Guimarães falava lá atrás. Mas aí eu sou testemunha ocular, realmente, de dizer aqui para a sociedade que eu vejo isso na Defensoria Pública do Estado de Goiás, né? Eu conheço pelo menos aí uns 8 ou 12 defensores em cada área específica de atuação, mas vejo um trabalho realmente muito in loco, né? Operacional mesmo, ali de estar no dia a dia, misturado com a sociedade, para poder ajudar a sociedade. Eu desconheço as defensorias de outras regiões do Brasil, mas imagino que seja o mesmo parâmetro também. Agora temos mais 5 minutos ainda de entrevista, doutor Tiago, vamos fazer agora um olhar para o futuro. Você está responsável pela Defensoria Pública como defensor geral em Goiás 2023-2024, ou seja, esse biênio aí. Quais são os desafios desses próximos 2 anos em termos de estrutura? Concurso público parece que teve recentemente, teremos novos aí ou não? O que está aí no radar da DPE, Defensoria Pública do Estado, para os próximos 2 anos? Perfeito. O desafio, e é o que está no radar, e aí é fazer cumprir a Constituição lá de 35 anos promulgada, que é ter um órgão de defensoria em cada comarca, em cada município. Então, o desafio sem sombra de dúvidas, a expansão. Hoje nós estamos em Goiânia, Aparecida, Trindade, Inhumas, Anápolis, inauguramos agora recentemente no entorno do Distrito Federal, Valparaíso e logo mais Lusiânia. Somos 130 defensores, Alisson, e na perspectiva que hoje nós temos aí do plano de expansão, seria necessário pelo menos mais 200 defensores minimamente para chegar em todas as comarcas. E aí, eventualmente, nem atendendo algumas unidades jurisdicionais, juizados especiais, enfim. Então, pelo menos mais 200 defensores. O desafio é tentar chegar nessas... O Conselho Nacional de Justiça teve aí em Goiás uma missão no sistema prisional, chegou a recomendar 100 defensores
públicos, defensoras públicas, só em matéria criminal. E é interessante isso, que até em matéria criminal a Defensoria Pública representa uma melhoria de segurança pública, de índices de presos provisórios, os processos tramitam mais rápido. Isso é muito significativo e vale outra conversa depois de um segundo momento. O desafio, então, é tentar chegar nesses municípios. Hoje, com 130 cargos, estamos prospectando aqui um projeto de lei, aí vale aí uma visita oportuna para a Assembleia Legislativa, que tem sido muito sensível sempre às pautas da Defensoria. É claro que estamos num regime de recuperação fiscal, e reconheço a relevância do regime de recuperação fiscal para o ajuste de contas no Estado, mas estamos trabalhando orçamentariamente aí num diálogo muito saudável e republicano com a Secretaria de Economia, com o próprio governo do Estado, para poder encaixar o orçamento e dar espaço. Então, nos próximos dias, a ideia é dar um passo aí com um projeto de lei que aumente os cargos da Defensoria Pública e já trabalhando para um quarto concurso. O sonho é chegar nesses 200 cargos aí, ano que vem, eventualmente chegando a estruturar pelo menos a região do entorno do Distrito Federal e também a região metropolitana de Goiânia. Eu falo porque é doído, Alisson, não atender senador Canedo, não atender Goianira, é uma população que pega o Eixão e Anguera para bater na porta da Defensoria Pública, porque a gente não tem condições de acompanhar integralmente essa população que é muito vulnerável. Enfim, esse é o desafio, mas com educação em direitos, com o diálogo sempre muito republicano, a Assembleia tem sido fundamental para isso. A gente acredita que vai dar certo. E aí não é uma vontade minha, é uma vontade da Constituição Federal lá de 1988. Mas essa força de vontade aí faz a diferença. O teu trabalho de liderança faz a diferença, o empenho de pessoas qualificadas também faz a diferença. E você, além de ser muito competente, senão não estaria aí onde está hoje, doutor Thiago, também é cercado de pessoas extremamente competentes e qualificadas aí. Com certeza. Quero agradecer a tua participação, foi muito importante porque falamos uma linguagem simples, uma linguagem acessível, a importância da Defensoria Pública do Estado de Goiás, de que forma as pessoas podem acessar os seus direitos, né? Lembrando que as pessoas, a partir do momento que elas conhecem os seus direitos, também elas vão ampliando a sua cidadania, porque começam também a exercer mais deveres e responsabilidades. E nós conversamos aqui hoje no Conexão Alego com o Dr. Thiago Gregório, defensor público geral do Estado de Goiás. Defensor, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, mais uma vez a honra de estar aqui contigo, a admiração pelo teu trabalho, por esse programa. Um prazer sempre, conte conosco. Grande abraço. Obrigado, doutor. É isso aí, gente. O nosso Conexão Alego volta na próxima quinta-feira, toda quinta-feira, às 21 horas, para bater um papo desse jeito, né? É uma conversa mesmo, com você em casa aí, de repente, com o prato na mão, jantando, conversando com a família, ou nos afazeres, né, essa hora da noite, mas acompanhando informação importante de tudo que acontece no Estado de Goiás, que é relevante para a população do nosso estado. Hoje nós conversamos com o defensor público geral do Estado de Goiás, Dr. Thiago Gregório, da Defensoria Pública do Estado. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima quinta-feira, às 9 da noite, com o Conexão Alego.